Você está ouvindo Paradoxia com Will Turner e Sirius Connor. Fala pessoal, o nosso podcast aí de diversos assuntos, entre eles o cinema. Estou aqui na bancada, nosso amigo de sempre, o Sirius. Dá um oi pessoal. Você que curte aí cinema, games, aí, cultura pop, teorias da conspiração, ficção científica, terror e nerdice aí em geral aí. Então seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast aí. Isso aí. Eu vou fazer um parêntese bem grande até do porquê da criação desse podcast, cara. Eu acho assim, podcast, depois que eu descobri, assim, abriu muito a minha mente, cara. Inclusive para você discutir vários temas. E eu pesquisando um pouco sobre alguns assuntos para ouvir, eu esbarrei com um podcast chamado Sinapse, do Pedro Loss, que inclusive ele tem um canal no YouTube chamado Ciência Todo Dia. Cara, ele faz um trabalho assim esplêndido, cara, com a ciência. Ele explica muito bem assuntos praticamente difíceis da ciência. E escutando um podcast, tá ligado quem que é? O Pedro Loss? Já ouvi um podcast dele. Então, é legal que tem uma fala dele que quando ele vai fazer a propaganda da Anchor, né, a plataforma de distribuição de podcast, ele fala que tem algumas pessoas que procuram ele para falar como fazer, como distribuir. Ele falou que isso é saudável até para o próprio ecossistema de podcast, porque são visões diferentes sobre o mesmo tema. Então, eu achei interessante a gente criar esse podcast, porque muito mais da gente bater um papo aqui sobre um assunto, é a gente trazer uma visão diferenciada sobre um tema recorrente aí, porque às vezes eu escuto bastante, muita coisa técnica sobre assunto, e eu acredito que estamos mais do lado do telespectador, vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil, mais integrada, onde todo mundo vai entender legal, e eu acho que vai se identificar bastante com a gente aí. Com certeza, lembrando que não somos especialistas em nada, o que a gente vai abordar aqui é simplesmente a nossa mera opinião, como o Will disse, nosso ponto de vista e a nossa perspectiva, né? Como, na maioria das vezes, é um simples telespectador também, assim como vocês. É isso aí, ainda bem que você lembrou meu nome aí, eu sou o Will, sou meu amigo Sirius. Hoje nós vamos falar do quê? Nós estamos um pouco atrasados aí até para falar desse assunto, que é o filme do Joker, rapaz, o filme do Coringa. Tá todo mundo comentando aí, que já digo desde o início que é um filme que me surpreendeu muito. E você, o que achou assim do filme? Rapaz, que filme, viu? E eu confesso que as primeiras imagens que eu vi do filme, eu não fiquei empolgado, cara. As primeiras imagens que vazaram do Joaquin Phoenix, né, o ator, eu não empolgaram não, cara. Eu acho que talvez eu estipulei tipo um bloqueio, né? Pensando que talvez nenhum outro ator poderia superar assim, o Heath Ledger, né, cara? Como Coringa. Sim. Traz assim pra gente assim, o plot do filme, assim, a sinopse do filme. Traz aí pra gente. Então, cara, eu acho que um grande acerto do roteiro, assim, é ter trazido uma visão mais realista, assim, digamos, do personagem, entendeu? A gente é acostumado a ver o Coringa das HQs, um cara insano, lunático, mas a gente
a gente não para pra entender. E se fosse trazer isso pros dias de, né, pro mundo real, como seria, né? Porque tem diversas origens, né, do Coringa. Inclusive, uma das mais conhecidas é uma que ele, antes dele, né, se tornar o que ele era, né? Ele cai, eu acho que numa mistura de produtos químicos, sabe? Numa fábrica. Aí ele Sim. pega e se torna o Coringa, entendeu? Essa é uma das origens mais conhecidas dele. Mas acho que, como eu estava dizendo, um dos grandes acertos do roteiro é ter trazido uma perspectiva mais realista, entendeu? É um cara que é meio que injustiçado com a vida, né? Ele é psicologicamente frágil, destabilizado, entendeu? E a Então, gente vê que ele é até cansado, né, das coisas que acontecem com ele, cara. sim, então, só pra gente se situar, praticamente é um palhaço aí, vamos colocar assim, que ele tá tentando uma carreira, né, no filme, sem a gente puxar assim pro personagem, vamos colocar assim. Se eu tiver errado aí, você pode me interromper a qualquer momento aí, que eu acredito que o plot do filme seja o quê? Um palhaço que está em decadência, mas ele tá tentando de alguma forma ganhar a vida. Daí ele esbarra nos problemas da sociedade, nos problemas da sua família, os problemas, pode-se até dizer, da sua origem, e tudo isso é moldado e construído para a própria formação do personagem que no final vem se tornar o Joker aí, o Coringa, correto? Isso, exatamente. O filme ele vai trabalhando aos poucos, né? A transformação do personagem, isso que é interessante. Ele não te entrega, o cara é lunático, ele é louco e pronto, não. Ele vai trabalhando aos poucos, entendeu? E o Joaquin Phoenix, cara, ele tá sensacional no filme. A gente consegue ver no olhar dele, né, cara, a insegurança, o medo, a confusão, assim, cara, as coisas que ele vai passando no filme, cara. Cara, é sensacional no filme. Tá mesmo. Não só ele, como também acho que ele ficou um pouco obscuro, assim, até por não ser um filme sobre ele. Eu gostei muito também da atuação do Robert De Niro ali. Apesar que eu não esperava menos dele, né? Não só dele, como a direção, que me surpreendeu, cara. O diretor Todd Phillips mandou muito bem. Mandou muito bem, porque ele acabou vindo de filmes que não eram muito assim da área dele. Aliás, falando desse filme agora, ele veio assim de uma área que é de comédia. Então ele fez, eu vejo como uma mudança um pouco radical para trazer um filme de origem de um vilão. Ele fez o Se Beber Não Case 1, 2, o 3, e tem mais alguns que, se você recordar aí, você pode falar, que eu não me lembro muito bem. Mas eu achei que ele fez uma mudança radical e acertou em cheio, cara, com esse filme aí do Joker. Então, como eu disse, ele foi corajoso em ter pegado o filme, porque antes dele foi oferecido o Martin Scorsese, né? A direção do filme. E ele recusou, né? Meio que ele tem um preconceito, assim, com filmes de heróis, sabe? Ele mesmo já se pronunciou sobre isso. Ele disse que, né, recentemente, que filmes de heróis não deviam, né, ser considerados como... São meros entretenimentos, né? Não são completos, assim, como outros filmes, né? Ele disse praticamente isso. Aí meio que ele recusou, cara. Aí, recentemente eu vi até que agora ele elogiou, ele até voltou atrás, disse que não, que o Coringa não é um filme de herói, que é diferente, então... E, voltando sobre o Todd Phillips, acho que uma das principais coisas que ele acertou foi o roteiro, cara. O roteiro faz a gente pensar, né, cara, refletir sobre até uma frase famosa, né, do pensamento do Maquiavel, né? É aquilo que se o homem nasce bom, né, em seu estado natural, e a sociedade o corrompe, entendeu? É isso, essa reflexão que o roteiro nos faz pensar, entendeu? Aí certo. Isso é trabalhado no decorrer do filme, cara. E isso, acho que pra mim foi um acerto muito grande do roteiro. Foi mesmo. Não só esse pensamento, mas a gente vai destrinchar um pouco isso também. Na área da educação, a gente fala muito de socioconstrutivismo, que é o quê? A pessoa transforma o meio tanto quanto o meio transforma ela.
Então nós temos pensadores da educação como o principal que se destaca é o Levi Vygotsky. Ele vai falar muito disso. Mas tá, tem uma fala, eu não me lembro se é do Todd Phillips, cara, que acabou gerando uma certa polêmica na internet. Ele deu uma cutucada assim nos filmes da Marvel, dizendo que os filmes da Marvel são feitos para como ele falou mesmo, para adultos com mentalidades de criança, mais ou menos assim, como se fosse para bebezões. Ele deu uma cutucada no filme da Marvel e isso virou um alvoroço na internet e gerou críticas para ele. Você tá ligado? Você escutou essa notícia aí? Já, eu cheguei ali. Era dele mesmo, né? Isso. Inclusive, é complicado, né, cara? Tudo que você vai falar ou criticar, mesmo você sendo, às vezes, um diretor renomado, como até o caso do Scorsese, você tem que se lembrar que tem uma fanbase naquilo, né? E exatamente. As pessoas elas vão discordar, entendeu? Pessoalmente, eu discordo do Scorsese, entendeu? E do Todd Phillips também, porque eu acho que o gênero de super-herói já se reinventou, cara. Entendeu? Ele já saiu daquele patamar dos filmes antigos, como era no caso daquele Demolidor, que é muito ruim também. Aquele Electra, nossa. Os filmes atualmente já saíram desse patamar, entendeu? Já se transformaram. Hoje em dia, você pega os filmes da Marvel como o Guerra Civil, não. Guerra Civil é um filme bacana também, mas é um filme bacana. Soldado Invernal, cara, você vê um roteiro todo complexo, com conspiração, espionagem, entendeu? Então, pra mim, os filmes de super-heróis já se reinventaram, cara. Esse preconceito tem que acabar. Eu concordo contigo. Mudou muito a roupagem dos filmes de super-herói. Mas é engraçado, você tocou do filme do Demolidor. Quando saiu, por ser um filme de super-herói, eu fiquei animado. E depois que a gente, né, vai desenvolvendo, a gente vê um pouco de como o filme é ruim, né? Eu, inclusive, não gostei também. Mas na época, eu achei foda, achei muito bom. Na época eu também gostei. Principalmente a trilha sonora, né? Evanescence, as músicas estavam no auge da época. Eu assisti, foi nossa, sim. Filme. Só que depois você pega pra ver de novo e você fala, nossa, como eu gostava disso. É bem por aí. Então, agora vamos falar um pouco do Joaquin Phoenix aí, que, como você falou, né? No primeiro momento, para a escolha do Joker, eu fiquei preocupado. Porque, veja bem, não pela atuação dele. Porque, assim, é difícil você fazer um roteiro pensando num ator e ele desenvolver conforme o pensamento do escritor, do diretor ali. Então, assim, eu lembro muito do filme atuado pelo Joaquin Phoenix, do Gladiador. O Gladiador, ele fez o filme Ela também, e fez outros filmes que eu não vou me recordar aqui agora. Fez Sinais também, né? Também. Isso, exatamente. Mas assim, até discordo que eu vou fazer também mais um parênteses. Eu acabei escutando um podcast da equipe do B9 falando do filme e eles não gostaram nem da atuação do Joaquin Phoenix ali. Colocar em pauta ele ter emagrecido e tal, e simplesmente falaram que foi só isso. E eu discordo. Eu acho assim, ele emagreceu, ele entrou no personagem, ele fez a atuação da risada muito boa, cara. Casou muito bem com o personagem. Eu achei assim que ele quase que deu uma cara pro novo Joker, pro novo Coringa aí, vamos dizer assim, cara. Você concorda comigo? Não, eu concordo, cara. Eu gostei bastante da atuação dele. Eu achei ela bastante segura, bastante convincente, entendeu? E como eu havia dito, você vê no olhar dele, né? O medo, a insegurança, né? Uma pessoa psicologicamente frágil, destabilizada, né? E a risada dele, como você comentou, cara, eu achei fantástica, cara. Porque se você pegar os desenhos do que aparece o Coringa, cara, você já chegou a ver a risada dele no original, no áudio em inglês, cara? Não cheguei a ouvir. Não. Cara, é muito parecido, cara, com a do Joaquin Phoenix, cara. É muito parecida. Então ele entregou não só visualmente o personagem, assim, nas expressões, no olhar, no jeito do personagem.
mas também você vê o jeito que o personagem se expressa vocalmente, né, nas risadas, ele se entregou ao papel, cara, entendeu? E isso foi admirável, cara. Eu acho que ele é um forte concorrente aí pelo menos não sei se o filme vai ganhar, pode ser que ganhe como melhor filme, mas ele é um forte concorrente a ganhar como melhor ator, cara. Sim. E não param de brotar notícias na internet, né, sobre o filme. Recentemente eu vi que o filme do Coringa se tornou o filme mais rentável da história, inspirado em HQ. Não só isso... Eu li mesmo hoje. Você leu? E não só isso, como também que o Joaquin Phoenix já tinha dado como dito que não faria uma sequência pro filme do Coringa e tal. Mas assim, o sucesso está sendo tão grande, o pessoal gostou tanto que tanto o diretor quanto o Joaquin Phoenix jogou a bola pro outro e assim, um depende do outro aí para desenvolver um próximo filme. Você viu isso aí também? Não, isso da sequência não cheguei a ver não, cara. Mas sim. É evidente que o pessoal ia pedir mais, né? Porque realmente foi um acerto muito grande por parte dos dois, assim, tanto do Joaquim por conta do Todd Phillips também. Só que com relação às sequências, cara, às vezes eu fico com medo, porque às vezes o primeiro filme ele estipula um padrão tão alto que fica complicado, cara, pra uma sequência às vezes bater, cara, o primeiro filme. Verdade. Às vezes pode decepcionar. Espero que, não sei se vai ter mesmo. Se tiver, espero que seja tão bom quanto esse que foi. Já vou dizer pro pessoal aí, nós vamos entrar então também nos spoilers, né? A partir de agora aí a gente vai entrar em cenas específicas do filme aí. Se você não viu, né? Se quiser continuar com a... cuidado, que alerta de spoiler, que daqui pra frente a gente vai ter spoiler do filme, beleza? Então, tudo começa ali, né, puxa pra gente aí, meu amigo. Início, assim, do roteiro, da trama? Sim. Começa o roteiro no filme nos introduz, né, um palhaço, né, um comediante frustrado, né, tentando ganhar a sua vida aí nas ruas aí de Gotham City, né? Aí, sim, logo de cara já vemos aí que ele é assaltado por um grupo de pessoas aí, de crianças, no caso, adolescentes, cara. E ele leva uma baita de uma surra e perde a placa lá, que ele tava tomando conta lá do lugar, né? Tava fazendo um trabalho comercial pro lugar. Aí, e meio que o pessoal do trabalho dele, ele volta lá e fala que foi atacado, né, por ladrões, lá levaram a placa dele, eles acham que é ele que pegou e roubou a placa. Aí mesmo ele falando que não foi ele e tal. Aí, mais tarde, somos introduzidos a uma questão familiar, né. Outra coisa também que vemos que ele é frustrado, porque ele toma conta da mãe dele e meio que isso meio que consome ele, né? Parece que ele não consegue viver, né? Conhecer pessoas, ele praticamente fica naquilo. Ele vai do trabalho, sai do trabalho, vai para casa, cuida da mãe dele. Aí acorda, parece que ele fica naquela rotina, dia após dia, entendeu? Aí nessas pequenas coisas vemos que o personagem vai ser construído, entendeu? Aí vemos também que ele tem um problema, né? O problema foi criado, né? Isso no filme, né? Um pretexto meio pra risada dele, que ele... Pode falar. Tô só cortando você aí rapidinho, você vai falar da risada, né? Isso, exatamente. Então, mas a risada, existe realmente, cara, uma síndrome que a pessoa dá risada assim do nada, sem situação nenhuma, sem motivo nenhum, e dá aquelas gargalhadas, cara. Pode pesquisar no YouTube aí, na internet, que eles foram a fundo pra pegar essa doença aí que realmente existe, cara. E eu desconhecia. Então, eu cheguei a ver um artigo recentemente falando sobre isso. No momento que eu fui ver o filme, eu também não conhecia esse fato não, cara. Não sabia que tinha uma doença que fazia a pessoa a rir assim, cara. Em situações assim de desconforto pra ela, né? Isso foi um acerto muito grande do roteiro, né? Foi um acerto muito grande do roteiro. Não só isso, daí mostra também um pouco da
quando você fala da construção do personagem, a gente vê ali no começo, quando ele aceita a arma do amigo dele, né? Ali no trabalho dele, o amigo dele, tipo, dá a arma pra ele. Daí fala, não, quando você puder, você me paga, isso é só pra você se defender, e dar uma desculpa assim, meio esfarrapada pra ele. E eu acho que ali começa também um pouco da perca da inocência, vamos dizer assim, do personagem, a construção dele. Ah, sim, exatamente. Ali a gente vê que você aceitar uma arma no seu local de trabalho, né? Se você não for, no caso, completamente insano, você é no mínimo inocente, né? Que no caso Sim. era o caso dele no início do filme, né? Ele ainda não estava insano, né? Ele tinha os problemas, né, psicológicos dele, mas deu para ver que foi um caso assim de inocência mesmo, né? Ele confiando no que o amigo disse para ele, né? Que para você se proteger e tal, pega e tal. Aí ele cai na do cara, né? Sim. Ele tem também a ficção ali por um talk show, né? Que é apresentado aí por o ator Robert De Niro, não é isso mesmo? Isso. E agora eu não me recordo, cara. Você vai me desculpar, mas eu não recordo o nome do talk show, cara. Não, também não recordo, eu não lembro, mas é um programa de plateia ali, onde o pessoal vai se apresentar, é tipo um programa do Jô ali, né, antigo programa do Jô Soares, um programa de entrevista, de plateia. Exatamente. E, cara, depois que eu assisti o filme, eu pesquisei a fundo, cara, isso foi uma referência em tanto do filme, cara, um certo respeito também por uma outra obra, que é um outro filme que foi dirigido pelo Martin Scorsese, no caso, se chama O Rei da Comédia, um filme de 1982 e que tem, coincidentemente ou não, né, ele tem o Robert De Niro, cara, como protagonista, e um protagonista que ele persegue, assim, entendeu, a busca pela fama no show business, né? Ele é um comediante e ele quer fazer o que for preciso, entendeu, não importa as consequências, para poder tentar ficar famoso e aparecer num programa de televisão, cara. Inclusive, o filme conta com a presença do Jerry Lewis, entendeu? Que era um comediante famoso na época, inclusive. Hoje já faleceu, infelizmente, mas essa referência que o filme faz, eu achei sensacional, cara, depois que eu pesquisei mais a fundo. Sim. Então, é legal também como o filme acaba... todos os momentos chama atenção, né, pra gente. Mas, assim, a parte que eu fiquei, assim, muito curioso e me chamou atenção é quando, logo no começo também do filme ali, dá a entender que ali o Joker, ele é irmão do Bruce Wayne, né, do Batman ali. Isso, cara. Nossa, essa pegada, assim, eu, num primeiro momento, eu fiquei meio com medo. Falei, puxa vida, se realmente for, vai, sei lá, vai ficar meio... Quero ver como que eles iriam amarrar isso, entendeu? Mas depois do final no decorrer do filme, se descobre que não é bem assim, né? Isso. Eu sinceramente, quando fui vendo que eles estavam abordando isso, que ele era irmão do Bruce Wayne, eu sinceramente não estava gostando, cara. Eu até pensei assim, nossa, onde será que eles querem chegar com isso, né? Então, foi o mesmo pensamento meu. Foi o mesmo pensamento. Falei, puxa vida, se levar isso a sério, não vai ficar legal. Exatamente. Eu acho que eles construem muito o personagem, né? Fica muito Exatamente. Aí... Alguns... Pode falar. Desculpa, cortando você aí. Algumas pessoas criticaram por fazer um filme do Joker por tirar um pouco do misticismo aí de qual é a história dele e tal. Eu penso o contrário, cara. Eu achei assim, poxa, num cenário de quadrinhos, de cinema, onde todos os quadrinhos aí estão virando um filme, por que não? Então, e como eu havia dito, eu acho muito interessante a proposta, né, de se entender, assim, como alguém igual o Joker, assim, o Coringa se torna o que ele é, né, que a gente vê nas histórias em quadrinhos, né, nas animações. Eu acho que é bem-vindo, né, um ponto de vista desse. Acho interessante pra caramba. Sim. Então, daí, voltando lá do Robert De Niro,
sobre a referência do filme. Eu também já ouvi falar sobre esse filme aí, ainda não cheguei a ver, mas realmente faz referência a esse filme aí, O Rei da Comédia, que eu não conhecia. Exatamente. E no filme Coringa os papéis se invertem, né? Aí o Robert De Niro, ele é o apresentador e o Joker, no caso, é o cara, né? Que sonha e tá participando do programa dele, cara. Eu achei sensacional essa sacada, assim, que eles fizeram, cara. Sim, sim. Então, daí nós vamos ver aí a construção do personagem e eles sendo praticado bullying contra ele, né? A sociedade praticamente. Aí ele tem um problema de saúde, ele vai no centro de recuperação, né? Falar com uma psicóloga, não, assistente social, né? Isso. Assistente social. Assistente social parece que não dá muito ouvido pro que ele tá falando ali. E uma fica frase do frustrado. filme que eu achei muito interessante, que faz a gente pensar, é o que está anotado no caderno dele, quando ele vai na assistência social, né? Aí aparece o caderno de anotações dele, né? Que ele faz de piadas, várias coisas. Aí mostra uma frase que ele escreveu, um pensamento dele, né? Do Arthur Fleck, né? Do personagem. E tá escrito assim: o problema de se ter uma doença mental é que as pessoas querem que você se comporte como você não tivesse. E eu achei isso uma observação, uma reflexão muito boa, cara. E realmente é exatamente isso, cara, que acontece nos dias, né, nos dias de hoje, na nossa sociedade, entendeu? Sim, exatamente. Então, voltamos a falar do socioconstrutivismo aí. Não tem como, cara. Eu falando assim como um educador também. Desculpa aí. A sociedade molda, assim, desde criança, as pessoas, a gente vê isso nas culturas, cara, a formação da pessoa. Então, mas é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. Tanto a criança ou a pessoa transforma também a sociedade, quanto a sociedade transforma também a pessoa. Exatamente, né? Eu até penso assim, eles querem que você seja o que eles querem, né? Você não tem liberdade para ser o que você é. Sim. É legal também. Desculpa, cortando isso aí. Pode falar. Pode falar. Já concluí já. Então, é legal também ter uma outra frase no caderninho dele lá, que ele fala assim: que minha morte seja mais valiosa do que minha vida. Uma coisa assim. Isso mesmo. Nossa, essa aí também foi impactante, cara. Tudo no filme, assim, eu achei demais. O filme eu achei bom demais, cara. Fala a verdade pra você. Tô falando, assim, de coração mesmo. Daí, tem uma parte também, no decorrer do filme, o delírio dele, né? Vai destacando um pouco do delírio dele, que ele vai... ele chega numa pessoa do prédio, acaba tendo um certo relacionamento ali, que até me fiquei meio surpreso, né? Dele ter um relacionamento com uma pessoa, com uma vizinha do prédio. Depois no filme mostra que tanto esse relacionamento, quanto ele também ter participado de um show de stand-up ali, tudo isso era coisa da cabeça dele, cara. Isso. Eu acho que o show do stand-up ele chegou a participar, cara. Porque a gente vê mais pra frente que é mandada uma fita, né? Uma gravação dele pro programa do Robert De Niro, né? Então, exatamente. Mas assim, na apresentação do stand-up, tem a parte das palmas, que o pessoal tá gostando dele. Ali, aquela parte ali, acho que eu não me expressei bem. Então, aquela parte ali foi fruto da cabeça dele. Não foi mesmo? Foi delírio dele ali, do pessoal tá gostando, né? Até ele diz, né? Eu sonhava em ser comediante, eu falava pra minha mãe. E todo mundo ria, todos riam, né? Agora ninguém está rindo agora. Aí... ele acha que o pessoal tá em silêncio porque está gostando dele. Mas é porque ele não tava achando graça de nada que ele tava falando. Sim. Então, essa parte aí, que realmente foi, assim, fruto da cabeça dele. E virou discussão na internet. Eu queria saber de você, que é assim, foi feito um flashback dessas cenas, né? Mostrando que realmente era um delírio. Você acha que era necessário fazer esse flashback ou não deixasse que o público entendesse o que entendesse? Eu preferi que ficasse subentendido, cara. Eu adoro coisas subentendidas. Eu acho que faz você trabalhar com o imaginário, teorias, entendeu? Eu acho que até alimenta um bate-papo legal, assim.
uma roda de amigos, assim. Eu preferi que tivesse ficado subentendido, cara. Então, eu já defendo ao contrário, se não totalmente. Tá, eu achei um pouco forçado mostrar todas as cenas, mas assim, pelo menos um gancho eles tinham que fazer. Eu confesso, cara, nossa, que quando ele entrou no apartamento lá da vizinha dele, e a vizinha comenta com ele que o que você está fazendo aqui, né? Você está perdido, alguma coisa assim. Ela fala alguma coisa como se não tivesse conhecido ele de forma alguma, né? Nunca tivesse visto ele, vamos dizer assim. Daí ali eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu já comecei a refletir, mas peraí, tem alguma coisa errada. Daí quando mostrou o primeiro flashback, daí tudo bem, daí desenrolou. Mas eu confesso assim que se tivesse tido esse gancho, o primeiro, o segundo gancho, eu acho que eu iria pesquisar um pouco mais na internet para saber como que seria o desenrolar. Então, esse gancho foi o primordial, assim, né? Pra ficar subentendido, assim, pelo menos até aparecendo os demais flashbacks, de que tudo era um delírio da cabeça dele. Eu acho que talvez até se ele tivesse deixado apenas esse gancho, cara, pelo menos da questão aí dele ter ido no show de stand-up, ou conhecido essa vizinha, pelo menos essa questão da vizinha do show de stand-up, eu acho que ficaria legal, cara. Mas algumas coisas foram necessárias serem explicadas por flashback, entendeu? Sim. Como o caso mais pra frente, né, nós vamos falar, o caso da mãe dele, né, do passado dela. Acho que essas coisas foram necessárias sim, cara. Flashback pra estar explicando. Sim, o legal relacionamento, assim, legal, olha, é um modo trágico de dizer, mas assim, é interessante, vou colocar assim, interessante relacionamento com a mãe dele, que a mãe dele parece que também tinha um problema ali problema mental, que ela não lembrava muito que ele era uma pessoa sadia e sempre feliz, e na verdade era totalmente o contrário, né? Ela espancava ele, tanto ela quanto, me corrija aí se eu estiver errado, o padrasto dele também, e ele foi adotado, né, pela mãe dele. E ela inclusive também sofria de delírios, né, assim como ele, e toda essa parada aí, essa história aí dele ser irmão do Bruce Wayne, de ser filho do Wayne pai, né? O dono das indústrias Wayne lá, é tudo da cabeça dela. Ela foi uma funcionária dele, né? E só que ela começou a fantasiar na cabeça dela que, talvez por admiração, que o pai fosse o Sr. Wayne, entendeu? O Thomas Wayne, né? No caso. Sim. Tudo delírio da cabeça dela. E o bacana é que isso é explicado só no final do filme. Você passa o filme inteiro, né? Com a pulga atrás do orelha, pensando, nossa, mas será que ele é irmão do Bruce Wayne mesmo? E só depois que é explicado, né? Mais pra frente num plot twist. Sim, acabou que não mostrou, assim, basicamente, de que a origem dele, vamos dizer assim, familiar, né? Familiar, a gente não ficou sabendo. E eu acho bacana que esse filme, acho que casou muito bem, cara, uma questão de plot twist. Porque o delírio, né, basicamente é o que? É um plot twist, né? Você, pelo menos assim, você achar que é uma coisa, daqui a pouco você mesmo, você vê que até ele ficou surpreendido quando ele descobriu que ele tava delirando, né? Você vê que pra ele, na cabeça dele, tudo aquilo tinha acontecido mesmo, no caso do show lá, do stand-up, no caso da vizinha dele. Você vê que até pro personagem, assim, foi também um plot twist, não só pro público, cara. Então, isso eu achei muito da hora, muito interessante isso. Cara, vamos dizer assim, espancamento de criança realmente pode levar ela a ter sérios danos, cara, mentais, que realmente fazem esse tipo de delírio, assim. Já ouvi falar de casos, cara, de pessoas que batiam seus filhos e tal, que a criança ficava com sequela, cara. E quando eu vi isso no filme, realmente isso acontece na vida real. Assim, lógico que não, né? Não sei nesse ponto, assim, de ficar como o Joker, né? Mas realmente acontece, cara. Porque na infância é onde tá sendo moldado, né? A personalidade da criança. Então, é onde você deve ter muito cuidado, assim, do que ela vai absorver, entendeu? Você não sabe como ela vai assimilar
tais coisas, e é onde isso pode gerar traumas e problemas que vão acompanhar a criança, às vezes, por resto da vida, entendeu? Transtornos, né, tanto mentais como, né, vários outros tipos. Então é uma coisa que realmente foi passar no realismo, de certa forma, pois realmente, como você disse, isso acontece. Você achou assim que ficou um pouco forçado? Tipo, pra moldar ele foi um pouco forçado? Eu achei que não. Olha, eu achei que não também, cara. Eu achei que não tinha como fazer uma coisa tipo, nossa, nunca usaram isso, tipo, uma coisa inovadora, entendeu? Pra trabalhar a transformação deles. Mas eu achei que foi convincente, cara. Eu achei também que foi convincente e foi necessário para a construção dele. Porque se fosse menos que isso, eu acho que não sairia ali um personagem ali, o Joker. Eu achei que foi necessário e foi no ponto ideal, até pela construção da cidade também, cidade de Gotham ali, com toda aquela atmosfera de gangue. Eu achei que tudo isso casou muito bem, cara. Para ser sincero contigo aí. Todo o clima, né, violento da cidade, falta de emprego, pobreza, o governo se lixando para as pessoas. Acho que tudo isso aí foi bem trabalhado, cara. A gente viu programas de TV, as notícias, né, o povo revoltado. Foi trabalhado toda a atmosfera assim da cidade, né? E achei que isso foi um acerto muito grande, assim. Não jogaram lá, como eu disse, né? Os personagens falaram, ele vai ser lunático, aquele vai ser louco, entendeu? Foi tudo trabalhado. Atmosfera, o background, assim, né? Exatamente, o background realmente ficou muito bom. Eu quero entrar também num outro detalhe, contigo eu quero saber a sua opinião também. Assim, aparecer o Bruce Wayne, o pai do Bruce Wayne, toda a família, você achou que foi necessário pro filme do Joker ou ele poderia ter feito um filme sem a família Wayne? Cara, talvez o filme funcionaria sim, sem eles, cara. Mas eu particularmente gostei porque o Coringa, cara, pra mim, ele é o principal vilão do Batman, cara. Pra mim, os dois são como unicarne, entendeu? Tanto que tem uma animação do Batman, cara, que não sei se você chegou a acompanhar, é até baseado na história em quadrinho dele, é o Dark Knight, né? Do Frank Miller, aí o Cavaleiro das Trevas. Aí, no final são duas partes, no final da parte 1, a gente vê que o Coringa falada, né, na animação, né? Tanto na animação quanto na HQ, que o Coringa ele tá vegetando no Asilo Arkham lá, ele não responde a nada e tal, justamente porque o Batman sumiu. Isso faz anos, décadas, no caso, que o Bruce Wayne não atuava como Batman. E meio que perdeu o sentido da vida pra ele, entendeu? Ele não tinha mais sentido, porque a razão dele viver praticamente era o Batman. Tipo, ele atormentar, né, o Batman e com seus crimes, né, entendeu? E entrar em constante conflito com ele. E tanto que na parte 2 o Batman, ele fica sabendo que o Batman ressurge, né? Retorna depois de décadas, aí meio que ele volta do estado vegetativo dele, cara. Isso é muito interessante. Então eu acho que ficou legal, cara, no filme ter colocado. Agora, se era necessário para o filme, né, funcionar, eu acho que não. Mas gostei, eu achei interessante ter colocado assim. Eu também, eu vou ter um pouco além, cara. Vou discordar um pouquinho só na questão de se eles não tivessem, a família Wayne não tivesse ali, talvez, não sei como eles iriam desenrolar a história. Eu achei que foi necessário até para a construção do personagem. Como você falou aí, é unicarne, um coexiste em relação ao outro, né? É só uma cena, nós vamos pontuar agora as cenas, vou acabar falando de trás para frente. Aquela cena onde tá todo o caos ali, que eles entram no beco, que entra um bandido pra assaltar ali o pai do Wayne, o Bruce Wayne tá junto, ele saindo do cinema ali, toda aquela cena ali eu achei um pouco forçado. Sincero, eu tô dizendo por pensamento próprio. Lógico que eu vi outros podcasts, outras críticas, e o pessoal também achou isso. Mas, independente da opinião dos outros, a minha opinião ali, eu achei um pouquinho forçado. Então, você está referindo a cena da família Wayne, né? No beco lá. Exatamente. Saindo do cinema ali, onde tá todo o caos, já está
já se instalou o caos e tal, ele tá saindo do cinema. Daí ali, a morte dos pais do Bruce Wayne eu achei um pouco forçada, até demais. Então, eu achei que não foi necessário isso, cara. Realmente, quando eu assisti, não achei necessário. Nossa, foi interessante o ponto de vista, né? Uma nova perspectiva, assim, de como o Bruce Wayne ia vir se tornar o Batman. Só que não achei necessário, cara. Meio que dizer que o Coringa é o criador, meio que o criador responsável, né? Porque ele foi responsável pela revolta, meio assim, do povo, não despertar, assim, da anarquia do povo, né? Sim. E por causa de toda a anarquia, né? A baderna na rua, na violência, a família Wayne foi vítima aí. Meio então que, mesmo que indiretamente, Coringa foi responsável pela criação do Batman. Eu achei que isso não foi necessário, cara. Não era necessário colocar um negócio desse. Eu achei que isso foi um fanservice, no caso, né? Sim, também considero isso. Foi um fanservice. Ali eu também achei. Agora vamos pontuar algumas cenas. Se você tiver alguma antes da minha, você pode falar também. Mas é uma cena chocante. A cena que o Joker ali, o Coringa, já tá se transformando no personagem. Ele tá se preparando para ir no show de talentos lá. E os amigos dele vão visitar ele no apartamento. Nossa, cara, nessa cena. Exatamente. Entra um amigo dele que é anão e um outro mais alto lá, um gordão. Ele pega uma tesoura e dá uma tesourada no pescoço do amigo dele lá. E, rapaz, ali foi uma cena pesada, cara. E justamente o amigo dele, conforme a gente tinha dito aqui já, né? Que emprestou, né? Deu a arma pra ele, no caso, né? Falou pra ele pegar a arma pra se proteger. Foi justamente esse amigo que ele descobre, né? Mais pra frente que foi tudo meio que uma armação pra ele poder perder o emprego. Usou da inocência dele pra manipular ele. Aí meio que ele começa a despertar, né? A malícia começa a despertar na mente dele, né? Entender como funciona a manipulação das pessoas. Então é onde aí ele já decide se vingar, né? Desse amigo dele aí. Sim, exatamente. Daí tem uma cena que é quase que um alívio cômico do filme. Onde o anão tá tentando sair e ele não alcança. Na verdade, o Coringa fala que ele pode ir embora, que não vai matar o anão. Não, pode ir embora e tal. Daí chega ali e ele não consegue alcançar a maçaneta da porta. Daí o cinema todo veio abaixo. Todo mundo deu risada e tal. Mas é engraçado analisando um pouco essa cena, que a gente acabou de sair de uma cena de morte ali, sangrenta. E foi realmente uma risada, assim, acredito uma risada um pouco de nervoso, porque foi uma cena que eu fiquei assim vidrado, porque eu não sabia realmente o que poderia acontecer. Eu não sabia realmente. Eu pensei que ele fosse abrir a porta e o anão fosse sair, ele ia tacar a tesoura no anão, ou ia fazer alguma coisa. Eu jamais iria imaginar que ele ia sair dali livre, cara. Então, eu também fiquei surpreendido. Eu esperava, assim, que ele não fosse. Até por causa que o anão era a única testemunha, né? Dele, daquilo que eu Exatamente. E o anão, única testemunha, e também foi a única pessoa que não zoou ele, que estava do lado dele, de certa forma. Exatamente. Então, meio que a partir dessa cena, a gente meio que entende, né? Que o personagem em si, o Arthur Fleck, ele não é mau, cara. E é onde a abordagem do roteiro meio que se confirma, né? A abordagem realista, no caso, ele não é mau, entendeu? Ele, infelizmente, é uma pessoa que tá cansada da vida, né? E somado aos seus problemas mentais, seus transtornos psicológicos, ele acaba tomando decisões erradas, entendeu? Sim. Acaba fazendo lembrar também daquele outro filme, Um Dia de Fúria. Exatamente, cara. Nossa, quando eu vi essa cena, eu me lembrei, cara, desse filme. Muito bom também, do Michael Douglas. Exatamente, do Michael Douglas. Nossa, que filme. Então, teve essa cena. Qual outra cena aí que você recorda? Eu já vou falar da cena dele matando a mãe dele, cara. Que essa cena me impactou bastante. Então, quando ele foi visitar a mãe dele, já que já tava no hospital, e eu também não esperava, cara, que ele fosse fazer isso com a mãe dele. Até porque no decorrer do filme é abordado todo o cuidado que ele tem com a mãe, entendeu? E sim, na verdade o que aconteceu, né? Teve uma cena no metrô, onde 3 rapazes estavam assediando uma moça, e ele fica meio nervoso ali, começa a dar aquela risada, aquela gargalhada dele,
resumidamente, né? Se tiver mais detalhes aí, você agrega aí pra gente. Mas daí ele fica nervoso ali, começa a dar risada, e os 3 rapazes pensam que estão debochando dele. Foi onde ele tá com a arma, ele sempre tá andando com a arma. Daí foi onde ele cai no chão ali, e foi outra cena que eu não esperava também, que ele fosse matar uma pessoa. Ali eu também não esperava, eu pensei que ele fosse levar mais uma surra, pra ser sincero. Daí ele tá no chão, de repente o cara é baleado. Na hora que o cara é baleado, tipo, deu uma certa emoção que, putz, finalmente ele revidou, sabe? Deu aquela puxadinha no coração, aquela emoção que assim, poxa, finalmente ele revidou também. Daí ele mata o cara e acaba as 3 pessoas morrendo no metrô ali. Inclusive a terceira e última pessoa, ele sai atrás ali, determinado a matar. Então, depois desse assassinato ali no metrô, os investigadores começam a procurar os possíveis assassinos. Daí pesquisa de lá, procura a pessoa daqui, dali, onde acaba chegando nele, né, de certa forma, e os delegados vão até o apartamento do Coringa e acabam questionando a mãe dele, né, e a mãe dele já bem debilitada e tal, e ele tem um apreço pela mãe dele ali no começo do filme, ele tem um apreço, ele dá um banho na mãe dele, ele cuida da mãe dele, ele faz de tudo pela mãe. Então ela tem uma crise que acaba indo pro hospital. E nesse meio termo, ele acaba descobrindo toda a história, que ele foi adotado, que, se eu não me engano, foi aí também que ele descobriu, nesse meio termo, que ele descobriu que ele era espancado, não é mesmo? Isso, exatamente. Onde que meio que tudo aquilo que segurava ele, né, que era a fortaleza dele, meio que desmorona, entendeu? Tudo aquilo que ele podia se apoiar para conservar um pouco da sanidade que ele ainda tinha. Sim, então daí o filme ele brinca um pouco com o sentimento nosso, essa montanha russa de sentimentos. Uma hora você fica apreensivo, outra hora você fica revoltado, outra hora você fica nervoso de certa forma. Mas então a mãe dele vai para o hospital e os delegados vão atrás dele, né, do Arthur. E ele fala que não quer falar com ninguém e entra para dentro do hospital ali para visitar a mãe dele. Ali eu não esperava. Ele pega um travesseiro, né? Ele desmorona ali, conversa com ela e fala com ela. Ela muito debilitada, ele pega o travesseiro e sufoca ela e acaba matando. Ali nossa, é impossível você não ficar impactado com aquela cena do filme, cara. Então exatamente, eu fiquei bastante impactado, porque eu não esperava, né, que ele fosse... esperava que ele fosse ter um conflito com a mãe dele, sim, mas não que ele fosse matar ela, e também ali naquele lugar, né, no hospital ali. Esperava que no decorrer, na finalização do filme, ele fosse ter um conflito com a mãe dele e tal, mas não assassinar ela, cara. Realmente fiquei surpreso mesmo com a cena. Fiquei surpreso também. Depois disso, nós temos ali a parte que ele é convidado, né, para participar do talk show. Ele vai. Realmente, ele vai ali participar do programa do As partes mais legais do filme é a preparação dele, né? Não, sim, a preparação dele é um show à parte, né? A preparação dele, a dança que ele faz ali, aquilo ali é um show à parte, que eu achei da hora, cara. Eu vi pessoal criticando até a dança dele, poxa, eu achei que aquilo ali foi necessário, cara. Foi tipo a cereja do bolo pra criação do personagem. Não, foi ele se tornando Coringa, né, cara? Libertando das sociais, dos escrúpulos, né, dos limites que ele tinha como Arthur Fleck, e meio que tacando o dane-se, entendeu? Agora eu só Exatamente. Não tô nem aí. Exatamente, depois que ele tirou as amarras da sociedade ali, ele tá dançando, é tipo como já não tem mais sanidade mesmo, tipo, já tô loucão, e é isso aí. E a dança dele, inclusive, na escadaria é icônica, cara. Inclusive eu li uma notícia ontem que tinha pessoas que moravam perto daquela escadaria que já não aguentavam mais o tanto de pessoas que estavam indo naquela escadaria tirar foto, dançar, gravar vídeos justamente por conta do filme, cara. Nossa, que da hora, pior, né? Verdade, cara. Nossa, deve ser muito legal, né? Fazer uma fotografia, seja o que for, porque é memorável, né? Sim, memorável, cara. Acho que essa escadaria jamais vai ser o que era antes, após esse filme aí. Então tá, daí ele se prepara,
vai pro show de talentos, daí tá todos se preparando, daí onde entra o apresentador. Eu não vou lembrar o nome do apresentador, agora eu lembro do ator, né? Robert De Niro ali. Aham. Então, daí eles vão conversando, ele pede ali para que seja chamado de Joker. Isso. Mesmo? O programa do Robert De Niro, ele passa ao vivo e ele tira sarro, né? Ele fala que ninguém vai rir dele jamais, porque ele não tem graça, e chama ele de Joker, né? Chama ele de Coringa. Seu Coringa. Bem lembrado. Aí bem lembrado. O Arthur Fleck está assistindo isso. E ele fica surpreso de ele fica assustado, né? Nossa, por que eu tô na televisão? E aonde ele escuta ele falando isso dele, chamando ele de Coringa. E ele guarda isso, entendeu? E aonde, quando ele vai pro programa, o Robert De Niro pergunta pra ele, né? Como você quer ser chamado, né? Como eu tenho que te chamar. É onde ele fala, você me chamou de Joker, me chame de Joker, pode ser Joker mesmo. Ele fala pra ele. É onde fica Joker. Bem lembrado, se você não tivesse falado, exatamente, é feito um bullying com ele ali, né, a partir do programa, né, e isso ele vai remoendo. Exatamente. Não é? Então, daí ele entra pro talk show, foi uma cena, mais legal, cara, que ele já entra, tipo, com os dois pés na porta. Ele tem uma senhora que tá dando uma entrevista sobre, se eu não me engano, a sexualidade, tal. Ele já chega dando um beijo na véia, cara. Muito da hora. Sim, cara. Foi muito bom isso aí. Foi muito da hora, foi muito legal. Daí tal. E ele senta e começa a entrevista. Ali, eu vou ser sincero, eu não esperava que ele fosse fazer aquilo, né? Que tem um desenrolar da conversa dos dois ali. Em determinado momento, ele, se eu não me engano, ele ia se matar. Mas no último momento, ele acabou pegando um revólver e atirando no ator ali, no personagem do Robert De Niro, que eu jamais iria esperar isso, até pelo próprio personagem interpretado ali pelo Robert De Niro. Eu não pensei que ele fosse matar, mas, cara, ele dá 3 tiros no apresentador e acaba o clima do programa, assim, do nada, cara. Então, eu realmente fiquei espantado, cara, com o desenrolar dessa cena aí. E lembrei na hora do Coringa das histórias em quadrinhos, muito necessárias pra você entender. Esse é um filme do Coringa, e esse é o Coringa, entendeu? Como no caso da cena do apartamento, que você disse que os amigos vão visitar ele, que do nada ele tá sorrindo, tá conversando, e daqui a pouco do nada, pá, acontece, entendeu? O Coringa é assim, ele é imprevisível, cara, entendeu? Ele é insano. Numa hora ele tá dando risada, tá contando piada, e daqui a pouco ele tá esfaqueando o cara, entendeu? E isso foi muito bem trabalhado, cara, nessas cenas. E realmente fiquei muito, muito surpreso, cara. Não esperava também isso, não. Que ele desenrolar toda essa cena final aí. Sim, você vê o tamanho da sanidade dele, que ele começa a fazer piada das coisas banais da sociedade, cara. Tipo, algumas coisas que a gente não acha graça, ele começa a achar graça, tamanho da sanidade que ele acabou se tornando, né? Isso, ele, como eu havia dito, ele se libertou das amarras, né, da sociedade, né, do que é certo, correto ou não. Praticamente já sanidade. Sim. Então, dali em diante, daí nós temos, né, a cena do caos já está instaurado. Nós temos depois a cena do cinema, onde o pai do Bruce Wayne sai. Nós temos a morte ali deles, do pai do Bruce Wayne no beco. E ele tá preso, né? O Coringa tá preso ali. E de repente, por uma ocasião do destino, não sei se foi uma ocasião do destino ou realmente queriam libertá-lo. Eu acho que foi uma ocasião do destino ali. Um caminhão bate no carro de polícia e eles acabam tirando o Coringa de dentro do carro. E assim o pessoal começa a bater palma e aplaudir ele, aclamar ele, e ali ele tem um momento de glória, vamos dizer assim. Isso. E ele é aclamado como um revolucionário, né, que lutou pela causa, né, contra a cidade, contra as pessoas que estavam tiranizando o povo, né. É meio que é isso que a população tá pensando dele nesse decorrer aí do final do filme. Legal que também fizeram, lógico que é uma animação ali,
onde ele tá todo ensanguentado pelo acidente. Ele tem sangue por toda a cara, por toda a face, e ele acaba pegando um pouco de sangue e puxa uma maquiagem de palhaço ali, fazendo aquele contorno da boca. Eu achei da hora, cara, ficou legal. Sim, também gostei, cara. Com o próprio sangue dele, né? Achei muito Exatamente. Daí depois nós temos a última cena, que ele tá preso. Algumas pessoas também eu já ouvi criticando essa cena. O fim poderia ser ali, na cena anterior, onde ele tá sendo aclamado, que ele tá sendo um revolucionário e tal. E tem a cena que ele está preso, né, no asilo de Arkham, que eu achei que foi necessário, que eu acho que faz um pouco parte também do personagem. Ele tá sempre preso e toda semana tá solto, cada 15 dias ele tá preso e solta e sai. Achei que ficou legal, cara, aquele final. Depois mostra também uma atendente, uma psicóloga, se não me engano, uma psicóloga que vai atender ele, né, lá no asilo de Arkham, lá depois que ele já tá preso, e ele acaba dá a entender que ele matou ela, né, porque ele sai com algumas pegadas de sangue da sala. Exatamente. Detalhe pra trilha sonora, né, que no final do filme também, né, uma música falando sobre sorriso, né, sobre felicidade, né, naquele contexto, né, a gente não sabe se ele acabou de assassinar a moça ou não, cara. Olha, então, são detalhes que eu não percebi, cara, tanto do livro. Quando eu vou assistir de novo, eu vou prestar atenção nessa do livro, essa frase que você falou, né? E essa trilha sonora no final, que eu acabei também não prestando atenção, mas faz todo sentido. Então, a trilha sonora do filme, cara, é sensacional. Se você parar pra pesquisar, ela é toda escolhida a dedo, todo o contexto, assim, da letra, sabe? Das canções. Inclusive tem a Smile, né, do Jimmy Durant, que fala sobre, né, sorrisos, sobre colocar o sorriso no rosto sempre. Ela tem também a Scene of Crows, do Frank Sinatra, entendeu? Que fala sobre palhaços, né, sobre felicidade também, cara. É totalmente escolhida a dedo, cara. Tudo a ver com o filme, cara. É fantástica a trilha sonora. Legal. Você assistiu em inglês ou assistiu dublado? Eu assisti dublado, cara. Porque, assistiu dublado. Infelizmente, eu não tenho nada contra dublado, cara. A dublagem brasileira, inclusive, eu acho muito boa, cara. Só que alguns filmes eu prefiro ver o áudio original. E esse seria o caso desse filme, mas por conta de horários, assim, não pude assistir legendado. Sim, eu também. Olha, as dublagens brasileiras são consideradas as melhores, uma das melhores do mundo, cara. Ficou muito boa mesmo. Das dublagens brasileiras. Só que algumas atuações, assim, eu prefiro ver como o ator se saiu, sabe, no áudio original, sabe? Aí, inclusive, depois eu acompanhei os trechos da risada dele em inglês pra realmente ver como foi realmente a atuação dele. E onde eu pude concluir que tava realmente sensacional, cara. Legal. Então, resumidamente, podemos concluir que podem assistir sem medo, tanto quem é fã, quem não é fã, que eu acho que é um filme que valeu tanta pipoca quanto a ida no cinema, quanto o tempo que a gente assistiu lá. É um filme que recomendo demais, cara, demais assistirem. Eu também, se você é fã de histórias em quadrinhos, do personagem em si, do Coringa, do universo do Batman, né, dos heróis da DC, né, ou realmente, ou às vezes apenas curte, né, um bom filme, assim, um filme que pode se surpreender, apresentar algo novo, uma nova perspectiva. Eu acho que o Coringa é o filme certo pra você, cara. Deu uma chance que você tem grande chance, assim, de sair satisfeito do cinema. 99% de chance. Sim, disse tudo. Realmente, você vai sair satisfeito do filme. Vai sair satisfeito. Então, podemos finalizar aqui, né? Se quiser fazer uma consideração final aí, meu amigo. Eu acabei, só fazendo um gancho aqui, fiquei sabendo que o Brasil é o país número 1 em ouvintes de podcast, cara. Olha, não sabia não. Sim, é o Brasil, depois vem Estados Unidos e depois China, se eu não me engano. Interessante, cara, não sabia disso não.
Então, se quiser fazer suas considerações finais aí. Beleza. Eu quero agradecer aí vocês que nos acompanharam aí até agora. Se tiver alguma crítica aí, alguma coisa que a gente pode melhorar aí, pode estar comentando aí. E a gente vai estar sempre buscando trazer o melhor para vocês aí. Uma sugestão de tema também. Fique à vontade. E espero sempre poder estar contando aí com a presença de vocês aí. Isso aí. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para o castparadoxia@gmail.com. Eu vou deixar linkado aí para vocês poderem entrar em contato com a gente. Realmente foi isso que ele falou. Críticas, sugestões de temas, até para a gente poder trazer uma conversa aqui. É sempre muito interessante, é sempre muito plausível a gente falar de certos assuntos que estão recorrentes aí na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso grupo social, no ecossistema de um todo, assim, do podcast, na podosfera, vamos dizer assim. Com certeza. A gente quer buscar sempre estar agregando mais a esse universo aí e sempre estar trazendo aí o melhor para os nossos ouvintes aí, sempre estar tentando evoluir cada vez mais. Beleza, então, fica assim? Ficamos assim. Forte abraço para vocês então e nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Falou, até mais.